aos senhores conselheiros e ao representante do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra, pela ordem, conselheira Anselmo. Senhor presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto ao Tribunal de Contas do Estado, excelências, minha pauta hoje é uma pauta também diminuta, acredito que seja em função da eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo, acho que deve ter afetado o trabalho do nosso gabinete. Sendo assim, excelência, eu tenho para relatar o processo 11.449 de 2013, que cuida daquele controle da legalidade de ato de gestão. No caso do ato de gestão referente a uma tomada de preços, número 1 de 2013, de um contrato de obra celebrado entre o município de Água Branca e a empresa Sansá Construções Limitada. O contrato é o de número 373. A data da assinatura, 14 de março de 2013, constante do procedimento administrativo 107 de 2013. O objeto foi a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de construção de uma unidade de educação infantil na municipalidade, no valor de, arredondando, cerca de R$1.400.000, na gestão da senhora Albani Sandes Gomes. E, como já disse, a contratada foi a empresa Sansá Construções Limitada, cujo extrato do termo contratual consta do Diário Oficial do Estado do dia 7 de maio de 2013. O Ministério Público Especial atuou através do parecer 1068 de 2017, que, em apertada síntese da análise verificada, tendo em vista as várias exigências legais, apenas destacou, encontrou a inexistência de publicação formal da designação da comissão de licitação responsável pelo procedimento, embora também conste nos autos o termo da designação, aparentemente só não tendo acontecido a sua publicação formal. Assim, é o relatório, excelência, para não subverter a ordem. Excelência, o Ministério Público, como relatado pelo conselheiro Anselmo, somente verificou a ausência do ato de publicação dessa comissão, da designação da comissão de licitação, motivo pela qual opinou pela regularidade com ressalva do contrato em apreço. Conselheiro Anselmo. Excelência, com base na manifestação apresentada e também na documentação submetida à análise da Corte, entendemos que este contrato pode ser objeto da liberação da Corte. Diante disso, apresentamos voto para que o Pleno ele resolva julgar regular, procedendo-se ao registro de notação do contrato, com as ressalvas sugeridas, tendo em vista que se tenha atenção ao integral cumprimento do disposto na legislação que rege a matéria, especificamente o contido também no artigo 38, inciso 3º do Estatuto Licitatório Nacional. Assim, publicizar a decisão para os seus efeitos legais. É como voto, senhor presidente. Ficou faltando aqui a votação. Depois. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, quero aproveitar o ensejo para adiar o processo 3849 de 2018, que trata de um recurso de reconsideração interposto pela gestora do município de Ibateguara, em razão de parecer prévio deste plenário na prestação de contas de 2007, no processo 3959 de 2008.
E a razão, Excelência, é de apenas fazer algumas retificações no texto, para que o texto ele não vá com qualquer erro ou equívoco que possa dar ensejo a outras situações. Eu preferi fazer o adiamento, fazer as retificações e trazer o processo livre dessas pequenas falhas, senhor presidente. Ok. Fica para a próxima sessão, conselheiro? É isso, adiado. Então, adiado para a próxima sessão. Próxima aqui. Antes do conselheiro Fernando, dona Lúcia, pode falar. É que ficou faltando uma parte da sessão de plenário com relação A resolução. tem As 4. resoluções normativas são 4. E foram colhidos os votos da senhora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante e do senhor conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. Vai ficar faltando o senhor, o presidente hoje, e o senhor conselheiro Fernando Toledo. Pois não, conselheiro Fernando. Gostaria de lembrar que essas resoluções é de autoria da presidência e ela não se encontra, de forma que eu acho que precisaria esperar pela presença da relatora, né? Todas elas da presidente? Não, tem acho que os Bom, auditores é do Rodrigo. Do conselheiro Rodrigo. Tudo bem, tá certo, tudo bem. Desculpe, senhor presidente. Não é? Então, então veja quais são as do conselheiro Rodrigo, por favor. Que dispõe sobre o funcionamento das câmaras deliberativas, que trata do artigo 60 da Lei 5.604/94, ampliando a composição e as competências dos órgãos fracionários do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, da relatoria do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. As 3 que eu vou ler agora. Tá. A outra dispõe sobre a criação de atribuições dos auditores no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e dá outras providências. Altera o artigo 25º, parágrafo 2º, o artigo 27º, o artigo 31º, incisos 2º e 4º, o artigo 33º, incisos 7º, 8º e 9º, e o artigo 38º, incisos 1º, 2º, 3º, 4º, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, o artigo 39º, inciso 12º, o artigo 49º e o artigo 53º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa número 003/2001 e dá outras providências. Todas as 3 da relatoria do senhor conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Então, todas elas só faltaram votar, já foram votadas. Foram. A excelentíssima senhora presidente colheu o voto na sessão anterior, faltando o senhor e o conselheiro Fernando Toledo. Conselheiro Fernando, como é que vota? De acordo com a proposta solicitada da emenda do conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Tá bom. Eu de acordo também. Então, ficaria só a pena da conselheira para a próxima. Aprovado. Agora, pela ordem, conselheiro Fernando. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor Ministério Público, trago alguns processos para relatar. Começo pelo processo número 10.535, de 2011,
A unidade é o Fundo de Microcrédito do Estado de Alagoas, o FUNCRED. O responsável é o senhor Luiz Otávio Gomes, então gestor deste fundo. Foi a ele aplicado uma multa pelo descumprimento do calendário de obrigações e a defesa apresentada pelo gestor, dando conta de que não havia o que apresentar por conta da extinção deste fundo. O processo seguiu para o Ministério Público, que teve o parecer pelo acolhimento da defesa, mas da larva do então membro do Ministério Público, doutor Rodrigo Siqueira Cavalcante. Informo isso, senhor presidente, porque me parece que isso leva ao impedimento dele da votação desta matéria. Tem 1, 2, 3, 4. Portanto, eu acolho o parecer ministerial pelo acolhimento da defesa apresentada, pois consistente, pela não aplicação da multa ao então gestor, doutor senhor Luiz Otávio Gomes. Em ato contínuo, certifico o gestor citado acima pela apresentada deliberação e pelo arquivamento do presente processo. Assim como voto, senhor presidente. Doutor Pedro. Excelência, o Ministério Público verificou que a unidade administrativa estava extinta, né, desde 2007, que é o FUNCRED, e o vencimento da obrigação se deu em 2011. Por essa razão, não havia sentido e responsabilidade do gestor da pasta, do fundo, melhor dizendo, em encaminhar os documentos solicitados e opinou pela não aplicação da multa. Tá. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Fernando. Em votação, conselheiro Rodrigo. Ah, não, está impedido. Conselheiro Selma. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator. Aprovado. Senhor presidente, trago agora alguns processos. Sim, solicito antes de Vossa Excelência a retirada de pauta de 3 processos. O de número 12.419 de 2011, 14.220 de 2012 e 17.537 de 2011. Os demais passo a relatar, senhor presidente, que estão aí na pauta. São todos... Excelência, por gentileza, poderia repetir os números? 14.220 de 2012. 14.220 de 2012. Tá. E 17, 17.537 de 2011. Perfeito, obrigado, excelência. Todos os processos, senhor presidente, são processos de reconhecimento da prescrição e o faço em lista, como comento temos feito. Processo terceiro, de número 16.437 de 2009, do município de Penedo, o responsável é o senhor Márcio Beltrão Siqueira, então gestor do município de Penedo. Houve uma aplicação da multa e não há a evolução ao Ministério Público, porque não há defesa nos autos. Ok. Por conta disso, nós estamos pela prescrição intercorrente sem a evolução ao Ministério Público. Reconhecimento, senhor presidente, da prescrição e pelo arquivamento. Processo TC de número 14.150 de 2009, do município de Igreja Nova, o responsável, o senhor Neilton Silva, então gestor daquele município. Também tratou-se de aplicação de multa pelo descumprimento de calendário. Nós estamos reconhecendo também a prescrição e arquivamento dos autos. Não aparecer pelo mesmo fato. Não houve defesa, não há evolução ao Ministério Público. E me parece que é o caso de todos os demais, para não ficar repetitivo, senhor presidente. O processo TC de número 49.73 de 2010, do município de Major Isidoro, o gestor, seu Ítalo Suruagido Amaral, também pelo reconhecimento... 74. 4974, 2010, O excelência falou 73, mas... 74, perdão. 74. 49.74. O processo TC número 15.797, de 2009, do município de Giraldo Ponciano. O senhor Davi Ramos Barros é o responsável, gestor do município à época, também pelo reconhecimento da prescrição. Processo TC de número 9093, de 2006, do município de Arapiraca. O responsável, o senhor José Luciano
Barbosa da Silva. E o processo TC de número 6224 de 2006. Esse é do Fundo de Microcrédito do Estado de Alagoas. A responsável, a senhora Genilda Leão, também pelo descumprimento dos calendários, e nós estamos reconhecendo a prescrição também sem evolução do Ministério Público por não haver defesa. Assim como voto nesse processo, senhor presidente. Doutor Pedro. Excelência, eu gostaria somente de um esclarecimento, por quanto os autos não foram ao Ministério Público, houve a aplicação da multa e, posteriormente, a aplicação da multa, Vossa Excelência está reconhecendo a prescrição, ou antes de efetuar o julgamento, a aplicação da multa, Vossa Excelência reconhece a prescrição, tendo em vista que já decorreram mais de 5 anos? Mais de 5 anos. Tá. A decorrência da... Mas é que, inicialmente, Vossa Excelência afirmou que tem havido um julgamento, houve a aplicação da multa, mas aí... Não, houve o descumprimento do calendário, Tá. das obrigações. O gestor não apresentou defesa. Houve a aplicação, mas houve o prazo da Tá, prescrição, né? mas há uma decisão nos autos aplicando multa ao gestor? Só verificando aqui para informar a Vossa Excelência com mais... No caso do senhor Márcio Beltrão, que é o primeiro caso, né, de 2009. Não, não houve. Não houve julgamento, né? Administrativo, descumprimento do calendário, prescrição penal, aplicabilidade no âmbito dos tribunais de contas, analogias, regras de direito público. É o que nós temos adotado com a mesma frequência, em todos os casos. Não, a minha pergunta é somente se houve julgamento desta corte aplicando multa ao gestor. Antes desse momento agora que nós estamos tendo de aplicação de decretação da prescrição. Deve ter havido aplicação de multa dele. Nós estamos reconhecendo a decadência dessa... Se houve aplicação de multa, houve interrupção do prazo prescricional. E, a princípio, não haveria que se falar em prescrição. Minha dúvida... Não houve julgamento da multa. Não houve aplicação da multa, então. Não houve aplicação da multa. Não houve. Perfeito, excelência. Então, não havendo aplicação da multa e havendo transcurso do prazo de 5 anos, o Ministério Público também opina pela prescrição. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Fernando. Senhor Conselheiro presidente, Anselmo. parece-me que eu vi, salvo aqui um lapso de memória, que no primeiro processo que Vossa Excelência relatou, Vossa Excelência disse que teve aplicação de sanção. Não teve. Não o primeiro que foi da defesa, mas o que inaugurou este rol, né? Foi por isso que eu é, levantei o questionamento. aí por sequência veio a todos. Porque assim, apesar, eu vou até me antecipar, de não entrar no mérito, porque o meu fundamento de discordância é outro, mas eu lembro que o Ministério Público que alertou e eu fui pesquisar, e é verdade. Nós a discutir um processo de prestação de contas, onde já tinha exaurido o prazo, tomamos uma providência que não poderíamos mais tomar, porque a competência do tribunal acabou no exato momento em que houve, vamos dizer assim, o julgamento, entre aspas, né, a decisão plenária, e transcorreu o prazo recursal. Aí qualquer outra providência do tribunal não teria mais sentido. Você começa a falar de pretensão executória. Exatamente, isso foi lembrado aqui quanto à questão desse imenso número de processos trazidos a rodo
pela prescrição preciso ter normal cautela. e a intercorrente, sobretudo após a aplicação da multa, que aí assiste toda a razão. É uma atividade administrativa e até o competente para reconhecer seria, se fosse enviado, a PGE. É o PGE, perfeito. E é uma coisa assim que estamos, na verdade, eu aqui posso me excluir, que eu sempre me ponho em desfavor, mas por outros fundamentos. Por isso que eu nunca adentro ao mérito. Mas como foi levantada aqui essa questão, é bom que eu deixe aqui também meu posicionamento, que havendo julgamento, não há o que se analisar É verdade. sobre efeitos profissionais. Tecnicamente, juridicamente, não tem como ser feito isso. Porque a pretensão punitiva já Acabou. foi consumada. Exatamente. E Eu a posso prescrição é a até- perda da pretensão punitiva. Eu posso até o julgamento. Se ali decorrer o prazo que exacerbou, entendendo o processamento do pleno, não o meu, teria razão de analisar a questão prescricional. Mas após a publicação da multa, o julgamento, o funcionamento dentro do prazo, todo o que vem depois, fora para o recursal, é administrativo. Isso tecnicamente, aliás, juridicamente é uma impossibilidade, na verdade. Não é tecnicamente, juridicamente é uma impossibilidade de votarmos dessa forma, nesse tipo de processo. Entendo. É esse a minha contribuição aqui quanto a isso, mas, esclarecendo, senhor relator, então, não teve nenhum julgamento, nenhuma aplicação de sanção, nenhum desses processos. Perfeitamente. Então, terminada a discussão e votação. Conselheiro Rodrigo. Correlator. Conselheiro Selva. Excelência de vista, porque entendo que essa notícia prescricional, na verdade, tem natureza decadencial. Por não existir diploma específico que regule quer prescrição, quer decadência, a não ser e não se entendendo que também está em caso de imprescritibilidade, vencida a questão decadencial, tem toda a questão da não ocorrência, da interrupção, da suspensão desses prazos prescricionais. E como, novamente, reitero, não temos normativo próprio, deveríamos adotar, se fosse o caso, o prazo previsto no Código Civil. Além do mais, o fundamento provavelmente eleito para a prescrição é um fundamento constante de uma lei federal que regula o poder de polícia. Poder esse que não se coaduna com a função constitucional do Tribunal de Contas, uma vez que o Tribunal de Contas, se controlar a atividade particular, controla a atividade particular de um particular qualificado, que é gestor público. Em função dessa pequena manifestação e de outras orais e escritas, que trago também aqui para sustentar a minha divergência, senhor presidente. Eu discordo do relator quanto a esses pontos. Muito obrigado. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Vencido o conselheiro Anselmo, estão aprovados os processos relatados pelo conselheiro Fernando. Senhor presidente, para esta sessão, a minha pauta encontra-se esgotada. Conselheiro Rodrigo, pela ordem. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago a relatar, senhor presidente, o processo TC 12.765/2017, que se trata de um recurso de reconsideração interposto em face de uma decisão desta Corte proferida nos autos da consulta TC número 11.885/2013, formulada pelo senhor Kelman Vieira de Oliveira, então presidente da Câmara Municipal de Maceió, a respeito das verbas que compõem a base de cálculo do limite máximo do 10º da Câmara Municipal. O recurso foi aviado exclusivamente em face do dispositivo no que se refere à não inclusão da COSIP no cálculo desse 10º. O processo foi encaminhado ao gabinete dos auditores, dos conselheiros substitutos, que se manifestaram pelo impedimento, todos eles estavam impedidos. Em seguida, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, que opinou pelo não conhecimento do recurso de reconsideração. Esse é o relatório, senhor presidente. Se Vossa Excelência me permite, eu posso entrar já no mérito, né? É embasado nesse parecer do Ministério Público,
e colacionando jurisprudência do TCU, a doutrina abalizada do Jacobi, eu estou votando pelo não conhecimento do recurso de reconsideração. Ok, doutor Pedro. Excelência, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento desse recurso, tendo em vista que se trata de consulta, que tem caráter normativo, há um julgamento em tese, e por essa razão não haveria falar em possibilidade de contraditório em ampla defesa, já que o julgamento é somente de tese e tem caráter normativo, não interferindo na esfera jurídica do consulente. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Em votação, conselheiro Selmo. Deixe passar o momento da discussão, mas mesmo assim, fora a divergência também jurídica sobre se o recurso de reconsideração seria de fato um recurso, mas é uma possibilidade do plenário reavaliar o seu entendimento, eu estaria aqui tendente a considerar a análise desta situação em função disso apenas. Apesar de nossa lei orgânica ser explícita em dizer que recursos são aqueles lá a partir do artigo 51, 52, se não me falha a memória aqui. Nesse sentido, para reavaliar. Evidentemente, estamos tratando só da questão aqui inicial. Aparentemente, parece que no mérito, né, parece que nós não sei se aqui antecipando, não teríamos, talvez, não encontraríamos um outro posicionamento a respeito, apesar, aqui eu acredito que Vossa Excelência tenham recebido, no meu gabinete eu recebi memorial, que até estou com ele aqui em mãos, aqui pelo menos deixado autuado num processo, uma capa da Câmara Municipal de Maceió, em que ele pede isso. Aqui cita jurisprudência de vários tribunais de contas, quase 10 tribunais, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraíba, Amazonas, Mato Grosso do Sul, também Ceará, Estado de Ceará, realmente solicitando a questão da inclusão da COSIP. Excelência, sem mais delongas, eu peço aqui venha a posição, que acredito que também com seus motivos, tanto do Ministério Público quanto do relator, para o não conhecimento e votar no sentido que o Pleno possa reanalisar a questão e dela, assim sendo, trazendo uma decisão retificada ou ratificada. É nesse sentido, senhor presidente. A discussão. Então, eu só gostaria de colocar, senhor presidente, que isso já foi objeto de discussão anteriormente, né? A questão da admissibilidade, salvo engano, em um processo meu de recurso de reconsideração em consulta, né? E o que ficou discutido na época é que, de fato, a consulta ela tem uma natureza normativa, de modo que não tem como desafiar um recurso no qual se põe uma pretensão individual. E como a gente trabalharia a revisão eventual das decisões? Com o tribunal, ele não ficaria engessado, haja vista que ele pode reapreciar suas decisões normativas, seus pré-julgados, em consultas posteriores que são formuladas ao tribunal, ou inclusive em processos individuais em que o tribunal passe a desconsiderar o conteúdo daquele pré-julgado, né? Isso eu lembro que ficou bem discutido aqui pelo plenário. Eu não me apego muito não me incomodaria em rever esse entendimento anteriormente esposado. Mas eu gostaria também de deixar esclarecido que o objeto dessa consulta
ele, inclusive, já perdeu o seu objeto, tendo em vista que o conselheiro Anselmo já trouxe aqui uma nova consulta formulada pela Câmara Municipal de Barra de São Miguel, ou foi de São Miguel dos Campos, no qual o próprio relator, isso foi em março desse ano, o próprio relator ele ratifica parte do conteúdo, do objeto da decisão proferida nessa consulta objeto de recurso, né? Por conta disso, eu não consigo enxergar a possibilidade jurídica da interposição do recurso de reconsideração, já que a gente tem inúmeros outros instrumentos de reapreciação e de reavaliação da tese anteriormente formulada, né? A gente estaria admitindo um precedente fora da curva e que eu continuo, conselheiro Anselmo, com todo respeito ao entendimento de Vossa Excelência, com a devida vênia, discordando e mantendo o meu entendimento anterior. Eu quero destacar que eu falei aqui que o Pleno reanalisar a sua posição, primeiramente, pode até ser um pedido, mas, como foi bem dito aqui, tem caráter normativo, vai atingir a todos, ou continuar atingindo a todos. E eu também não observo, com devida vênia, conselheiro Rodrigo, nenhum caráter subsidiário a este recurso de reconsideração, que primeiro deva se esgotar outros instrumentos, se for o caso, para considerarmos o recurso de reconsideração, que aqui eu até atenuo a questão do nome recurso, e estou tratando apenas com a possibilidade do tribunal reavaliar a sua posição. É nesses termos somente, senhor presidente. Agradeço. Continua a discussão. Em votação, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, eu acompanho o relator, inclusive nas suas fundamentações lançadas oralmente agora nesta sessão. Conselheiro Fernando. Aprovado, então, com a divergência do conselheiro Anselmo. Esse aqui. Senhor presidente, eu trago a relatar 13 processos full contas, todos eles eu estou aplicando ex officio, a prescrição quinquenal ou intercorrente. São os processos TC 16.429/2009, oriundo da CESAL, tendo como responsável o senhor André Luiz Chaves Valente. Processo TC 7355/2010 da Prefeitura Municipal de Coruripe, tendo como responsável o senhor Marques Beltrão Lima Siqueira. Processo TC 17.977/2011 da Prefeitura Municipal de Murici, tendo como responsável o senhor Remi Vasconcelos Calheiros. Processos TC 19.057/2011, oriundo da CEGESP, tendo como responsável o senhor Alexandre Lages Cavalcante. Processo TC 11.855/2011 e o processo TC 9.563/2011, ambos oriundos da CEGESP, possuindo como responsável o senhor Alexandre Lages Cavalcante. Processo TC 6518/2011 da Prefeitura Municipal de Maceió, tendo como responsável o senhor José Cícero Soares de Almeida. Processo TC 511/2011, Prefeitura Municipal de Craíbas, possuindo como responsável o senhor Edielson Barbosa Lima. Processo TC 10.374/2013, da Câmara Municipal de Craíbas, possuindo como responsável o senhor Joel Pereira Nunes. Processo TC 16.692/2013, do Fundo Municipal de Assistência Social de Cacimbinhas, possuindo como responsável a senhora Arlene Maria Reis de Araújo. Processo TC 17.010/2013, do Fundo Municipal de Educação de Lagoa da Canoa,
tendo como responsável a senhora Cláudia Laranjeira dos Santos. Processo TC 17011 do Fundo Municipal de Assistência Social de Lagoa da Canoa, possuindo como responsável a senhora Maria Margarete Rodrigues de Melo. E, por fim, o processo TC 17.124/2013 do Fundo Municipal de Saúde de Traipu, possuindo como responsável o senhor Wegniton Erlandres Dias de Farias. Todos eles eu estou aplicando a prescrição, seja intercorrente, seja a quinquenal, determinando o arquivamento dos autos com fundamento no inciso 2 do artigo 169 do Regimento Interno do TCU, em dar conhecimento aos respectivos gestores responsáveis, e remeter cópia integral dos autos à Corregedoria da Corte e em publicar a presente deliberação. É como eu estou votando, senhor presidente. Doutor Pedro. Em todos os processos listados não houve manifestação do Ministério Público ou algum deles em que houve manifestação? Vossa Excelência relator 17.9777/2011. Relatado, senhor. 17.977/2011 foi relatado. 17.977/2011. Foi relatado. E o 6518/2011 também? E assim o quê? 18. 8? Não sei se foi relatado. Foi. 6518 relatados. Foi. Tá. Excelência, em relação aos processos 6518/2011 e 17977/2011, o Ministério Público opinou pela intimação do gestor para apresentar justificativa defesa, em exercício à ampla defesa, a obediência à ampla defesa contraditória. Em relação aos demais, não havendo defesa, o processo não passou pelo Ministério Público. Por esta razão, o Ministério Público não tem nada a acrescentar nos autos. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, tendo em vista a questão, esses processos, senhor relator, não sei se prestei atenção, Vossa Excelência está trazendo para sancionamento, é isso? Arquivamento. Arquivamento em razão... Prescrição quinquenal ou intercorrente. No caso do processo, eu posso esclarecer. No caso do processo TC 17.977, de acordo com o meu resumo, não há parecer do Ministério Público, mas há um despacho. Sim. Nesse despacho, A manifestação ministerial está uma manifestação nomenclatura de despacho, mas se trata de solicitando um parecer. uma diligência. Isso. E como não houve a citação válida nesse ínterim entre o surgimento de obrigação e Vossa Excelência reconheceu a eu prescrição estou de ofício. reconhecendo a prescrição quinquenal. Com relação ao processo 6518, ocorreu mesmo, doutor Pedro. Houve a abertura do processo, uma obrigação relacionada a 2010. Todavia, não ocorreu a citação válida do gestor nesse ínterim entre o surgimento da obrigação e o transcorrer do prazo de 5 anos da prescrição da pretensão punitiva. Por esse motivo, eu estou acolhendo a prescrição ex officio em todos os processos. Excelência, eu estou aqui, não tive acesso aos autos, estou na posição de ratificador dos pareceres exarados pelos membros do Ministério Público. Essa foi a manifestação ministerial lançada, eu ratifico os termos previamente lançados nos autos. Senhor presidente, só a questão se não houve citação válida, mas aqui no caso, nesses processos todos foram aplicadas as sanções? Nenhum processo houve aplicação de multa. Tá certo, senhor. Agradeço, senhor presidente. Terminada a discussão, em votação. Conselheiro Sérgio. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Qual relator? Conselheiro Anselmo. Eu divido em relação de entender, dentre outros, que essa natureza profissional é de fato decadencial, dentre as outras razões que eu evoco aqui para justificar minha divergência.
Evoco não, desculpe, invoco, senhor presidente. Ok. Aprovado com a divergência do conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu estou retirando de pauta o processo TC 3734/2018, o processo TC 761/2017, o processo TC 510/2017 e o processo TC 11.857/2011. O fundamento é a necessidade de se realizar novas diligências. Retirado de pauta os processos indicados pelo conselheiro Rodrigo. Esgotada a minha pauta. Esgotada a pauta do conselheiro Rodrigo, pela ordem, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas, eu inicialmente a relatar o processo TC número 8.120 de 2016. Trata-se de comunicação do TCU acerca de possíveis irregularidades em procedimentos licitatórios realizados no município de São José da Lages, ou melhor, São José da Laje, no exercício de 2012. O TCU encaminhou acórdão de número 1629 de 2016, proferido nos autos do processo 030.365/2013.9, que julgou parcialmente procedente denúncia formulada pelo Procurador-Geral Adjunto do município de São José da Laje, naquele ano de 2012. Consoante acórdão, foram enviados ao TCU relatório de auditoria independente realizada naquele município no ano de 2012 e que constataram irregularidades no pregão presencial 01/2012, 10/2012, 08/2012 e no convite 10.07/2012 e na tomada de preço 1/2012. O acórdão do TCU, entre outras providências, determinou por encaminhar cópia dos autos a este Tribunal de Contas, tendo em vista indícios de irregularidade em certames licitatórios ora mencionados, realizados naquele município, que de certa forma impactam na gestão municipal naquele ano, para que essa corte adote as providências que entender cabíveis. Caminhou também anexo um CD-ROM contendo cópia digitalizada do relatório da auditoria independente realizada naquele município e diante dos documentos constantes do processo, determinei que inicialmente fossem os autos encaminhados à presidência para que, por meio de sua competência, deliberasse sobre a admissibilidade do feito, conforme previsto no nosso regimento interno, e posteriormente os autos foram ao Ministério Público, que elaborou o parecer de número 564/2017, opinando pelo conhecimento e processamento da denúncia. Aqui eu faço o registro da competência e nos fundamentos eu sou breve aqui, senhor presidente, só para informar que os requisitos exigidos no nosso regimento interno, mais precisamente no artigo 191, eles foram verificados que cumprem esses requisitos. Então, diante disso, o voto no sentido de conhecer da representação e determinar a juntada também desses aos autos do processo 359/2014, que trata de um desses processos licitatórios que estão tramitando aqui nesta corte, e também determinar o sobrestamento do presente processo no gabinete desse conselheiro relator para que sejam realizadas as audiências e diligências necessárias à instrução do feito, e também, por fim, por dar ciência ao responsável nos autos, o ex-prefeito do município de São José da Laje,
da Laje, senhor Márcio José da Fonseca Lira. Esse é o voto, senhor presidente. Doutor Pedro. Excelência, trata-se de ofício recebido pelo Tribunal de Contas da União, noticiando uma série de irregularidades no município de São José da Laje. O Ministério Público verificou a existência de indícios suficientes da prática dos fatos noticiados e decidiu opinar pela apuração da denúncia. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Sérgio. Em votação, conselheiro Fernando, conselheiro Rodrigo, E com o relator. conselheiro Anselmo. De acordo com os termos do voto do relator, senhor presidente. Aprovados. Senhor presidente, agora passo a relatar processos que tratam de sancionamento a alguns gestores em razão do descumprimento das obrigações estabelecidas na Instrução Normativa 002/2010, que trata da remessa dos dados ao SICAP. O primeiro dos processos é o 886/2017, de origem da Câmara Municipal de Junqueiro, tendo como responsável José Valmir da Silva, e refere-se à segunda remessa do SICAP do ano 2016. O processo seguinte é o 813/2017, do Fundo Municipal de Saúde de Campo Grande. A responsável é Carla Michele de Araújo Ferreira e refere-se à quarta remessa do ano 2016. O processo seguinte é o 3.981/2015, da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Atalaia. A responsável Josefa Betânia Mota Menezes e refere-se à sexta remessa do ano 2014. O outro processo é o 6.146/2015, de origem do Fundo Municipal de Educação de Anadia. A responsável é Marinalva Santos de Oliveira e refere-se à quarta remessa do ano 2014. O processo seguinte é o 10.870/2015, do Fundo Municipal de Educação do município de Olho d'Água Grande. O responsável, Teógenes Higino Melo Lessa, e refere-se à primeira remessa do ano 2015. Processo 12.641/2017, do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Branquinha. O responsável é Breno de Freitas Cavalcante e refere-se à segunda remessa do ano 2017. Processo 10.847/2015, da Prefeitura Municipal de Junqueiro. O responsável, Fernando Soares Pereira, e refere-se à primeira remessa do ano 2015. Processo 14.545/2015, do Fundo Municipal de Saúde de Campo Alegre. A responsável é Tamires dos Santos e refere-se à quarta remessa do ano 2015. Processo 14.564/2015, do Fundo Municipal de Assistência Social de Teotônio Vilela. A responsável é Giselda Barbosa de Souza Lins e refere-se à quarta remessa do ano 2015. E concluindo com o processo de número 10.865/2015, do Fundo Municipal de Educação do município de Junqueiro. A responsável é Eldza Kesley Félix Barbosa e refere-se à primeira remessa do ano 2015. Aqui, senhor presidente, senhores conselheiros, refere-se, como falei inicialmente, ao descumprimento do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º da Instrução Normativa 002/2010, em razão do não envio das informações e dados do SICAP. Os gestores foram regularmente notificados e não atenderam às requisições do tribunal, a notificação. Em razão disso, eu voto pela aplicação de multa no valor de 100 alpifaus aos responsáveis, com fundamento no artigo 45 e 48, inciso 2º da Lei 5.604 de 94, em razão do não envio no prazo regulamentar das remessas do SICAP, descumprindo disposição da Instrução Normativa número 002/2010.
Também por cientificar os gestores do inteiro teor dessa decisão para proceder no prazo de 15 dias ao pagamento da multa que lhe foi imposta por este tribunal, a crédito do Funcontas, em consonância com o disposto na Lei 6.350 de 2003. E alertá-los de que o não pagamento da multa no prazo fixado implicará em comunicação à Procuradoria-Geral do Estado para posterior ajuizamento de competente ação de execução, conforme previsto na nossa lei orgânica e no nosso regimento interno. E também cientificar a direção do Funcontas para dar cumprimento dessa deliberação, de forma que não haja dúvida quanto à ciência do responsável, em conformidade com o disposto também em nosso regimento interno. É como voto em todos os processos, senhor presidente e seus conselheiros. Doutor Pedro. Excelência, o processo é daqueles em que, não havendo defesa, os autos não são encaminhados ao Ministério Público, razão pela qual o Ministério Público tem nada a acrescentar nos autos. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Sérgio. Em votação, conselheiro Fernando. Conselheiro... Não, é o Fernando. Não, Selmo, desculpa. Conselheiro Selmo. Acompanho os funcionamentos nos termos do voto do relator, senhor presidente. Conselheiro Fernando. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Com o relator. Aprovados. Senhor presidente, já esgota a pauta para essa sessão. Esgotada a pauta, eu solicitaria o conselheiro Selmo possa vir presidir para que eu possa relatar os meus processos na pauta de hoje. Com a palavra, conselheiro Otávio Leste, para a relatoria. Presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos alguns processos de aplicação de multas, que os mesmos não foi dado prazo regimental e o mesmo não apresentaram nenhuma defesa até a presente data. São os processos TC 5954-2015, da Câmara Municipal de Traipu, gestora senhora Simone Soares Lima, que não encaminhou a sexta remessa do SICAP. Processo TC 17982-2011, do Departamento de Estradas de Rodagem, DR, gestão do senhor Marcos Antônio Cavalcante Vital, que não encaminhou o terceiro termo aditivo do contrato com a empresa Opção Vigilância Valores Limitada. Processo TC 3700 de 2018, do Instituto Municipal de Previdência Social de Pindoba, gestão do senhor Jailson da Silva Batista, não encaminhou a sexta remessa do SICAP. Processo TC 5966 de 2015, do Fundo Municipal de Saúde de Arapiraca, gestão do senhor Biratã Pedrosa Moreira, que também não encaminhou a sexta remessa do SICAP. Processo TC 3887 de 2017, não encaminhou gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social de Craíba, senhora Letícia Câmara Faria Silva, e não encaminhou a prestação de contas referente ao exercício 2014. E o processo TC 885 de 2017, do Fundo Municipal de Saúde de São Miguel dos Milagres, a senhora Sirlene Santos da Costa, não encaminhou a segunda remessa do SICAP. Em todos os processos, os gestores não se manifestaram, mesmo recebendo a notificação via R. Então, estamos votando pela aplicação da multa equivalente a 100 UPFAUs, da ciência aos gestores mencionados da deliberação e fixando o prazo de 15 dias a contar do trânsito julgado do presente acordo, o pagamento da multa hora aplicada. Encaminhar o Funcontas para cumprimento da deliberação e pela publicação do presente acordo para sua eficácia jurídica. E alertá-lo que o não pagamento da multa será encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para ajuizamento das competentes ações de execução. Como voto nesses processos, senhor presidente. Com a palavra, o órgão ministerial. Excelência, processo daqueles que não houve defesa do gestor, razão pela qual não tramitou o Ministério Público e por isso não temos nada a acrescentar nos autos.
Em discussão e votação, como vota o conselheiro Fernando Toledo, Acompanhando o relator, senhor presidente. como vota o conselheiro Rodrigo